Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler mais um trechinho do livro que eu estou lendo neste momento, que é o do pastor Luciano Subirá. E o título desse capítulo de hoje, desse trecho que eu vou ler hoje, é Você é o que você vê. O que você tem visto no espelho quando você olha? Quando você pensa em você, quem você vê? E ele fala assim: a maneira como nos vemos determina o que somos e o que recebemos de Deus. A palavra de Deus afirma que aquilo que enxergamos a nosso respeito será decisivo na nossa caminhada e futuro. Isso acontece porque, como a Escritura nos diz, somos aquilo que o nosso coração é. Você conhece esse texto? Está em Provérbios 27:19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Vou repetir. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O espelho mais antigo de que se tem conhecimento é a água. Na antiguidade, pessoas de posse costumavam usar pedaços de bronze batido e polido, que não tinham a imagem tão perfeita para admirarem seus reflexos, mas ainda assim, o espelho que apresentava a imagem mais certa era a água. A verdade é que, assim como a água, ou atualmente o espelho, temos a projeção exata da imagem de quem somos exteriormente. Também o nosso coração reflete aquilo que somos em nosso interior. Por consequência, o que entra em nosso coração e o afeta também pode influenciar o resto da nossa vida. É por isso que a Escritura adverte: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, da vida. Provérbios 4:23. Se quisermos macular um rio, não é necessário tentar contaminá-lo em toda a sua extensão. Basta apenas que se polua a nascente. Se ela for contaminada, consequentemente, todo o rio será. E dessa forma semelhante é o nosso coração, uma espécie de nascente que, se afetada, é capaz de atingir o restante do nosso corpo. Precisamos entender que o que tomamos como verdade em nosso coração reverbera no jeito como vivemos. Quando eu era adolescente, ao caminhar por um bairro próximo ao que eu morava, passei em frente a um circo, onde vi um elefante. Não era a hora do show, o elefante estava preso do lado de fora. Aquela cena me fez refletir. Como eles conseguem manter preso um elefante deste tamanho? Apesar de estar acorrentado a um gancho no concreto, ele é um animal muito forte. Se apenas se encostasse em uma parede, poderia derrubá-la. Além disso, pensei, ele tem uma tromba que deve fazer com que ele seja capaz de arrancar enormes raízes, árvores com suas raízes. Então, como conseguem manter esse animal preso? Um tempo depois, compartilhei esse meu questionamento com um amigo que explicou. Comenta-se que, no continente africano, a técnica de caçadores envolve prender um elefante quando ele ainda é filhote. Eles o amarram em uma corda e prendem na estaca de madeira fincada no chão. O elefante se debate, tenta escapar, mas não consegue. Por quê? Porque enquanto filhote, ele não tem força suficiente para romper a corda ou arrancar a estaca. Porém, depois de tentativas recorrentes de fuga sem sucesso, ele assimilando
ele acaba assimilando a imagem interior de que a corda e a estaca são mais fortes do que ele. A partir disto, mesmo à medida que cresce e ganha força, o animal nem sequer tenta escapar. Então, imediatamente associei a explicação do meu amigo a esse princípio bíblico. Muitos cristãos se parecem com elefantes assim, assimilam uma falsa imagem a respeito de si mesmos, o que os impede de viver sua força e capacidade, e por isso acabam se tornando reféns de uma autoimagem equivocada. A palavra de Deus destaca que há coisas que devemos guardar. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Ou seja, devemos guardar aquilo que é nosso, para que não seja comprometido. Entretanto, em Provérbios 4:23, como já vimos, há algo que devemos guardar acima de tudo: o nosso coração. Você tem guardado o seu coração? Isto significa não apenas guardá-lo das emoções erradas, mas também de coisas que nos refletem, que não refletem verdadeiramente o que somos. As Escrituras ainda certificam que a forma como pensamos também influencia a nossa identidade, porque não como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E é em razão disso que precisamos nos questionar sobre quem somos e como nos vemos. Será que, do mesmo modo que aqueles 10 espias de Números 13, nós não enxergamos como meros gafanhotos? Como você tem se enxergado? Porque os espias, eles falaram que nós somos como meros gafanhotos diante dos gigantes, né? Ou como Josué e Caleb, conseguimos nos ver como conquistadores de gigantes. Aquela dupla de homens de fé se via de forma correta e também visualizou antecipadamente a materialização da promessa. E essa atitude foi preservada, como aponta a declaração de Caleb 45 anos depois de ter espiado Canaã. Olha o que ele diz. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu preservei em seguir o que o Senhor, meu Deus, disse. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los,
como ele mesmo prometeu. Josué 14, de 6 a 12. É impressionante a forma como Caleb seguia enxergando a si mesmo, tanto tempo depois. Precisamos permitir que a palavra de Deus produza a mesma consciência em nosso coração. Muito mais do que pensar positivos, temos que entrar em uma dimensão de revelação do Senhor, em que a nossa visão seja moldada e compreendamos que podemos viver de fato algo sobrenatural. Eu vou ler esse trecho de novo porque eu quero que fique gravado no seu coração. Muito mais do que pensar positivo, temos que entrar em uma dimensão de revelação do Senhor, em que a nossa visão seja moldada e compreendamos o que podemos viver de fato algo sobrenatural. É o que eu peço ao Senhor para a sua vida agora, que você entre nessa dimensão, dessa revelação de quem você é e de que você pode viver o sobrenatural de Deus aqui. Em contrapartida, tenho constatado ao longo de 3 décadas de ministério, muitas pessoas que, mesmo tendo promessas da parte de Deus, não experimentam o cumprimento delas. Pessoas que poderiam ter sido agentes de um propósito maior de Deus. Se por um lado a visão correta abençoa muitos, por outro lado, a visão limitada compromete o destino de toda uma geração, assim como ocorreu com os 10 espias. Uma visão limitada compromete o seu destino. Nós que somos líderes não podemos nos esquecer da grande responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Os espias eram príncipes e assim como aconteceu com eles, a forma como nos vemos vai afetar diretamente a quem lideramos. Esse é um dos motivos pelo qual devemos constantemente alinhar nosso entendimento sobre quem somos ao que o Senhor diz. Jamais estaremos aptos a cumprir o propósito divino se a imagem que temos de nós mesmos for distorcida. Essa é a palavra que eu tenho para cada um de você que está aqui comigo hoje, cada um de vocês. Como você se vê? Você é o que você vê. Você é o que você vê. O que você vê quando você olha no espelho? E eu vou deixar com você esse texto de Provérbios 27:19 que diz: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Que você tenha do Senhor uma revelação neste momento de quem você é no Senhor. E que você seja como Caleb. Mesmo já tendo passado tanto tempo diante da promessa que Deus fez para a sua vida, seja forte. Você vai falar para Deus: Senhor, eu tenho força para conquistar ainda. Eu quero viver as promessas que o Senhor fez para a minha vida. Eu ainda sou forte. Mesmo que você esteja como Caleb, 85 anos. Você fala: mas eu já não tenho mais vigor. Como assim? Caleb tinha, porque a sua força e o seu vigor vem do Senhor. E você que é mais novo, que já está aí desistindo de viver, novo e já está desistindo de conquistar, veja Caleb como uma referência para você de conquistador e de viver as promessas que Deus tem para você. Então, como você se vê? Você é o que você vê. Amém? Amém.